Olá! A Hidra, ela é uma figura da mitologia grega que tinha corpo de dragão e muitas cabeças de serpente. Reza a lenda que quando se cortava uma de suas cabeças, nasciam duas, né? E que o Hércules só conseguiu derrotar a Hidra com a ajuda de Olau, seu sobrinho, que ia pondo fogo nas cabeças que o Hércules cortava, tá? Então, para não dar tempo da cabeça cortada virar duas novas cabeças. Então, quando o escritor mexicano Carlos Fuentes chama esse seu livro de A Cabeça da Hidra, ele já está nos dando dicas de que há alguém ou alguma coisa bastante poderosa na história, né? Nós não sabemos o que é, mas cabeça da Hidra, ela era uma figura muito poderosa e muito difícil de destruir, e que esse alguém ou alguma coisa tenha a capacidade de ser várias, tá? Então já é um enigma, né? O título. Eu gosto muito da narrativa do escritor Carlos Fuentes, que foi um dos 4 escritores, que eu já contei isso várias vezes em outros vídeos, responsável pelo boom da literatura latino-americana nas décadas de 60 e 70. São esses escritores responsáveis pelo boom que começam ali a ser vendidos na Europa, se popularizam e divulgam a literatura latino-americana, abrindo caminho para muitos outros escritores latinos que viriam depois também se destacarem globalmente, né? A gente tinha uma literatura latino-americana que não era global. Depois deles, ela passa então a ser global. Aqui no canal eu entrei na obra do Fuentes por um livro chamado Inquieta Companhia, que é um livro de contos que eu gosto muito. Eu vou deixar o link na descrição. Eu recomendo que você veja, porque sempre que é o primeiro vídeo de um escritor, eu tendo a contar um pouco mais da sua biografia. Eu escolhi A Cabeça da Hidra. Eu ainda não cheguei nos 2 maiores sucessos de Fuentes, que é Aura e A Morte de Artêmio Cruz, porque eu estou fazendo um percurso de leitura que eu acho que é mais apropriado. E acho, né, que um canal de literatura tem a obrigação de apresentar para você que me escuta obras menos óbvias, né, que não são assim tão conhecidas. E o Fuentes, ele tem uma narrativa muito versátil, né? Ele foi capaz de escrever contos, romances, né? E até o livro de hoje, que é um livro de agente secreto, que mistura suspense e espionagem. Então, é um livro que a gente não está ali muito acostumado, mas mostra o talento desse escritor. Antes de começar a falar do livro, eu quero lhe contar que o nosso canal está participando de uma pesquisa do YouTube para canais pequenos. O nosso é um canal pequeno, né? Então, logo depois que você der seu like, vai aparecer para você hypar, ou hypar, se você prefere a forma em inglês. E logo depois do hypar, ainda aparece pontos para que você dê ao canal. Então são 3 cliques: o like, o hypar e os pontos. Se você puder hypar, eu te agradeço muito, porque divulga bastante o nosso canal. Quem sabe um dia ele deixe de ser um canal pequeno. Então, eu gosto muito de escritores que variam gênero e estilo, mas não se engane, A Cabeça da Hidra não é apenas um livro de suspense e espionagem, mas também ele tem ali por baixo, né, situações de opressão entre povos e países. E você vai se surpreender como que um livro publicado em 1978 pode ainda retratar com tanta precisão uma situação que existe até hoje entre os palestinos
e os israelenses, tá? Então, ele fica como uma segunda camada, ele faz isso com muito talento, tá? O que nos prende mesmo é a história de espionagem. Então, ele consegue falar, criticar, né, essa situação sem ser chato, tá? A história, mais uma vez, ela se passa no México. O personagem principal é o advogado chamado Félix Maldonado, um funcionário público, um pouco até metido, né? Mas absolutamente normal. Logo, no início da história, ele se encontra com o Dr. Bernstein, que foi seu antigo professor, para um café ali da manhã, né? Em que se discutia muitos assuntos do país, inclusive política. Nesse café, o Dr. Bernstein pede ao Félix que não deixe de comparecer à entrega dos prêmios de ciência, que vai ser feita, uma entrega que vai ser feita pelo próprio presidente da República, óbvio, do México, né? E que o Bernstein, ele vai ser um dos premiados, tá? E ele aproveita para pedir também ao Félix Maldonado que não se envolva com Sarah Klein. E quem é Sarah Klein? Sarah Klein é um antigo amor platônico do Félix, que estava de volta ao México depois de muitos e muitos anos morando em Israel. Félix não gosta muito que o antigo professor esteja se metendo na sua vida pessoal e pensa até que acho que ele convidou para a premiação só para também pedir para manter distância da Sarah. Quando sai do café, como ele está sem carro, ele pega uma lotação muito parecida com as nossas aqui das grandes cidades brasileiras. E esse caminho que ele faz na lotação, isso é descrito. E nós, leitores, achamos aquilo meio... né, nada a ver. Só que eu peço para você prestar atenção nesse trecho, porque ele vai ter uma importância grande no livro. Nesse dia ainda, o Félix ele se encontra com o seu chefe, o diretor-geral, e é uma reunião completamente fora do comum, né? Até um pouco nonsense, com o diretor lhe falando sobre um crime e dizendo, ao final, sem explicar nada direito, né? De que eles, que nós também não sabemos quem são eles, não se interessam por Félix, mas apenas por seu nome, que é uma coisa bem esquisita. E esse diretor, ele ainda completa dizendo que não ele, Félix, mas o seu nome é o criminoso. Já disse, né? Parece uma cena nonsense. Por mais que o Félix perguntasse para o diretor para explicar, esse diretor não explica absolutamente nada e manda o Félix embora. E o Félix não tem outra opção a não ser ir embora. Apesar de casado, né, morar com a esposa, o Félix mantém um quarto no Hotel Hilton, o que também é bastante estranho. E no lobby do hotel ele encontra um conhecido chamado Ayub, e esse Ayub lhe pede que ele não vá à cerimônia de premiação. Félix desprezou completamente esse pedido do Ayub e ainda deu uma grande gargalhada, porque, claro, ele não pretendia não ir na premiação. Foi para o seu quarto do hotel. Quando chegou lá, ele percebeu que as gavetas que estavam trancadas tinham sido forçadas e seus papéis estavam esparramados sobre o tapete. Mas, para nossa surpresa, ele não chama alguém responsável pelo hotel, ele simplesmente deita e dorme. No dia seguinte, ele vai para o Palácio Nacional, onde vai ter a premiação. E o presidente da República, então, entra no salão apertando as mãos de algumas pessoas, ignorando outras, como faz, né, todo presidente. À medida que ele se aproximava do Félix, o advogado tentava gravar os traços físicos do presidente, lembrar do seu rosto,
mas o narrador, que é em terceira pessoa nesse livro, diz que ele não podia, o Félix não podia, e completa com esse trecho que anuncia o enigma para nós leitores, né, que nós vamos ter que desvendar dali para frente. Então, vamos ver o que é que ele fala. Abre aspas. O senhor presidente sofria do mesmo mal que Félix Maldonado. Não tinha rosto, era só um nome, um título. Era a faixa presidencial. O poder era um rosto, não tinha nem um rosto, nem um nome próprio. Era uma mão protetora, uma mão que perdoa, uma mão que reconhece. E com isso, fecha aspas, e com isso termina esse primeiro capítulo com o narrador nos contando que o presidente estava a poucos passos ou a poucos metros de Félix Maldonado. Então a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Mas a gente não sabe o que é. Claro que eu não vou lhe contar, né? Porque, como todo livro de suspense, um bom livro de suspense, nesse caso suspense e espionagem, nós leitores temos que ir desvendando, né, as razões, as coisas, as ligações entre os personagens, tá? O que eu posso lhe adiantar é que é uma trama muito envolvente, com críticas muito interessantes, não apenas à política externa, mas também à política nacional, à política mexicana. Crítica essas que, como eu disse no início, que apesar das décadas de publicação dessa história, né, ainda continuam muito, muito atuais. Assim, eu reli agora para fazer a resenha, eu falava, nossa, parece que ele está falando da situação atual entre palestinos e israelenses. A última dica de leitura é para você não esquecer sempre da cabeça da Hidra e entender o que ela significa na trama. Esse título não é um título gratuito, tá? Você vai saber lá no final, mas é bom você não esquecer. Então conheça Carlos Fuentes, eu gosto bastante desse escritor. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Muito obrigada!